Aqui é o Mestre Neri e vou hoje analisar com vocês duas miniaturas aí do Rui Lopes de Seguro contra o Leonardo Giovanni Cutri. Algumas pessoas estão gostando aí das partidas, das lições do Greco, e eu analisei aquela partida lá de 1475 e o pessoal perguntou aí partidas do Rui Lopes, partidas um pouco mais antigas ali. Eu dei uma olhada, selecionei, nós temos algumas partidas do Polélio, também tem outros jogadores aí, mas eu vou analisar inicialmente duas do Rui Lopes, e tem uma do Polélio que eu achei legal, né? Mas as outras realmente eu não vou analisar, não tenho intenção. Eu acho que esses jogadores ainda, alguns não eram jogadores assim muito fortes e cometem graves imprecisões também. E sempre tem um lado, acho que tem sempre algum tema, alguma coisa a ensinar, mas eu acredito que ali eu não vou explorar tanto. Eu vou ficar com essas duas partidas que eu vou mostrar agora para vocês aqui do Rui Lopes. Então curtam aí, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário, sua participação é muito importante para eu continuar trazendo aqui esses conteúdos aqui para vocês. Então vamos lá, partida 1 aqui do Rui Lopes, é uma lição que até é bem conhecida, parece até com uma das lições do grego, tem um tema muito próximo. Então E4, E5, Rui Lopes jogou F4, o Leonardo respondeu com D6, então uma forma de defender o gambito do rei. A única desvantagem do lance D6 é que o bispo já fica preso. O Lopes jogou o bispo C4, ele defendeu com C6, um lance um tanto quanto duvidoso, apesar de dar uma linha para a dama, ter um apoio central aqui. O preto está deixando de desenvolver alguma peça e isso pode ser prejudicial mais tarde para o jogo. O branco respondeu com cavalo F3. Então o Rui Lopes já desenvolveu duas peças rapidamente e está com o roque pronto. É o nosso objetivo da abertura. E aqui as pretas cometem já um erro fatal, jogam bispo G4. Esse lance é um lance muito inferior, porque ele está desenvolvendo uma peça lá do lado da dama, só para fazer uma cravada, para fazer uma pressão, e está faltando aí sim proteger o rei. Desenvolver peças do rei para fazer uma proteção do rei. Aqui, o Rui Lopes joga F toma E5, o preto responde com D toma E5, e o Rui Lopes faz um clássico truque aqui, um clássico golpe tático, que é o bispo toma F7. Após o bispo toma F7, digamos que seja quase obrigatório tomar, porque se as pretas não capturar de rei, as pretas jogarem outro lance, joguei rei E7, qualquer coisa que seja, na pior já perdeu um peão e perdeu o roque, então já é vantagem para o lado do jogador da branca. Então ele capturou, após capturar ele leva cheque, um pequeno ataque duplo. Rei E8, dama toma G4, porque o cavalo ainda está fazendo pressão. Cavalo F6, atacando a dama. O Lopes segue com dama E6, acho que é um interessante movimento. Não pode seguir com bispo E7, se bispo E7 segue-se então checkmate, acabou o jogo. E se jogar dama E7 foi o lance do jogo, o Lopes jogou aqui dama C8, cheque, única defesa dama D8, dama toma D8, rei toma D8 e cavalo F7 duplo, né? Então, um outro garfo de cavalo com perda material. Aqui acabou a partida. Vitória aí do Rui Lopes. Então, uma miniatura muito simples, mas bem interessante. Esse truque pode parecer simples, mas acredite, já apliquei isso aqui inúmeras vezes. Isso aqui foi muito importante, inclusive essa posição da partida. Já ganhei muitas partidas por ter esse breve conhecimento dessa troca com esse duplo. Porque às vezes você cai em variantes que você precisa de ter um reconhecimento desse padrãozinho. Então é uma miniatura bem simples aí para ilustrar, para adicionar para todos.
Vamos então ao jogo 2. Vamos lá, E4, E5, Lopes branca de novo, cavalo F6, F3 e F6, a resposta preta. Aqui essa miniatura que o Rui Lopes vai aplicar, acho que é uma grande lição aí, exatamente para os iniciantes, mostrando por que não se deve jogar o movimento F6. Se joga F6, segue então esse interessante sacrifício de cavalo por E5. Se F toma E5, segue dama H5. O rei está em xeque, tem que se defender do xeque, G6. Se jogar rei G7, cai numa variante interessante para o branco, que é dama por E5, rei F7, né? Bispo C4, tem que jogar D5, porque se não sacrificar o peão, se não jogar o D5 para ganhar a atividade do bispo, o jogo acabou. Sem dúvida, essa é a melhor defesa. Eu já vi até estudos aqui de alguns jogadores que falam que tem como até o preto se defender, né, nessa posição, que aquele sacrifício de peça é furado. Eu já vi alguns estudos falando isso. Porém, eu venho aqui com um conceito estratégico. Quando eu sacrifico aquela peça, eu capturei um peão. Eu capturo agora o peão número 2 aqui nesse caso. Se jogar o rei E7, capturo um peão número 2. Se rei F7 e bispo C4, eu capturo um peão número 3. Então, 3 peões pela peça. Pelo menos no material eu posso dizer que deu uma equilibrada junto aqui com os juros do rei exposto. Então o sacrifício tem algum fundamento. O mais que o preto consiga se defender, porque realmente o bispo entrou em ação, o mais que tem a defesa, é uma posição que o material tecnicamente deu uma igualada, mas tem a compensação pela posição do rei. Isso faz o sacrifício ter um embasamento. Mas não vou entrar em detalhe nessa linha, ela pode ser um estudo futuro de alguma outra coisa. Ou seja, então se rei E7, se rei F7 após dama toma, bispo C4, e se o rei sair para G6, aí sim a partida acabou com dama F5, única jogada, não tem outra, e aí vai jogar D4. E o rei está muito exposto aqui, está com muitos problemas, não pode tampar de dama, se tampar com o peão. Segue-se então o movimento aqui H4, tentando abrir para a torre, levando mais pressão, né, e ameaçando inclusive ideias de mate, né. Vamos supor que o preto aí tente se defender de alguma maneira, que é muito difícil propor alguma coisa, fazer algum lance, sei lá, um bispo E7, alguma coisa assim, ele leva um cheque descoberto muito grande, muito forte, rei vai para G7, seguido de mate, né? Então, se não jogar aquele D5, vai levar mate. Então, por isso, por essas complicações, após esse dama H5 cheque, que antecedeu ao sacrifício do cavalo E5, né? Ó, cheque, G6, dama toma, dama E7, e agora nós temos a queda da torre. Então, o branco aqui já tem vantagem material suficiente pelo cavalo sacrificado. As pretas ainda responderam com o cavalo F6. Né? Até então, está tudo certo aqui para as brancas. O branco jogou um D4. Eu vou falar que já não é dos melhores, mas é um lance que tem conceito, um lance que acelera o desenvolvimento branco. Se o preto, por acaso, captura aqui com o cavalo, o branco está com a vantagem material, o branco capturou a torre, então bastaria aqui jogar algum lance defensivo, que seja o lance mais calmo possível, porque nós temos vantagem material, que seja um bispo E2 calmo, né? Pode-se jogar bispo H6, tem os temas, o bispo está ameaçando alguma coisa lá. Porém, o preto também tem o seu truque. Ele pode jogar cavalo G3 cheque e o branco entrar numa confusão completamente desnecessária e deixar as pretas também
recuperar aqui material perdido, né? Então não tem necessidade de fazer isso. Era muito melhor jogar um lance muito mais calmo mesmo, um bispo E2 aí, e seguir a partida. Tem bispo E3 também com o mesmo objetivo. Mas se joga bispo E3, entra em outras confusões com dama B4. É um tema que às vezes muito iniciante deixa passar e acaba perdendo às vezes perdendo uma posição que pode estar igual, pode estar perdido. Por isso que eu propus um calmo bispo E2 que não tem descoberta de cavalo, não tem dama cheque, porque é C3 e está tudo certo. Então essas coisas não existem. Teria dama E4 também, mas aí dama E4 acho que agora sim poderia defender com bispo E3 e está tudo certo. Está mais tranquilo agora. Não importa se vai cair um peão, o importante é defender o rei e as peças, né? E o cavalo lá está ameaçado aqui também, né? Tem que pensar nesse detalhe. Então, após o D4, foi jogado o rei F7. Esse foi o lance aí do adversário do Rui Lopes, né? O Leonardo aí, o Cutter. Jogou esse, acho que a ideia é tirar o rei da cravada para não ter bispo H6. E aí o Rui Lopes já cometeu um erro grave, né? Mostrando que nessa época esses jogadores não eram assim, realmente tão fortes, né? Não eram tão fortes. Às vezes assim, eles foram realmente os pioneiros, as primeiras partidas ali que tinham, digamos que é os primórdios do xadrez, né? Do xadrez que a gente tem com as regras de hoje. Aquela partida de 1475, ela foi tipo a partida que inaugurou as primeiras regras. Algumas peças tinham um movimento diferente, etc. Mas eu não vou entrar muito em detalhe dessa parte histórica, não é o objetivo. Quem sabe futuramente poderia fazer um livro, um vídeo mais voltado a essa parte um pouco mais histórica mesmo. Eu quero falar um pouquinho, bem de leve, dessa parte histórica, mas mostrar coisas técnicas. O que podemos tirar dessas partidas de útil, de conhecimento para a evolução nos dias de hoje, né? Então, por isso, não vou entrar em tantos detalhes disso. E aqui, o lance do Rui Lopes é um lance que eu falo, que eu considero que esses jogadores dessa época não eram tão fortes, né? Aqui, o Rui Lopes jogou o movimento bispo C4, cheque. E esse movimento interroga, porque após o bispo C4, o preto responde com D5, o rei está cravado, então existe uma pressão aqui, e aí o Rui Lopes cometeu um erro agora grave, né? Bispo C4 já foi um erro, e agora o erro grave foi bispo toma D5, e aí cavalo toma D5, perdendo o bispo, perdeu o material. O branco ainda está em vantagem e a anotação dessa partida se encerra aqui. Na época também nós não tínhamos partidas tão bem anotadas, isso também é umas coisas que influenciam. Não temos partidas muito completas da época. E aí que essas lições do Greco, digamos que as partidas sucessoras a essas aqui que a gente está vendo, vamos dizer, as principais, são partidas já que ele já põe até determinado momento ali, tipo, que realmente tem mais sentido, são partidas mais completas. Por isso que são partidas marcantes, né? E realmente você não vê erros tão graves quanto esses, né? Então aqui é um erro muito grave do Rui Lopes. Nós vimos uma partida perfeita, aí a partida número 1. A partida vinha com um nível interessante para o lado das brancas. E aqui 2 erros grosseiros, que foi o bispo C4 e um erro muito grosseiro, esse bispo toma D5. Por causa dessa cravada aí, o branco está melhor ainda porque ele capturou uma torre, né? O rei ainda vai continuar exposto e ele ganhou aí alguns peões pretos também. Nós temos aqui incrivelmente os 8 peões brancos no momento. É vez do branco. E o branco poderia seguir com dama por H7. Se rei E8 seria uma possibilidade, dama por G6. Eu acredito aqui que a posição do Rui Lopes ainda é muito confortável. Dama F7 protegendo o cheque não é possível, porque vai levar à perda do cavalo. Rei toma, perde o cavalo. Não é possível. Se jogasse aqui
Outra variante, as pretas, se seguisse com bispo G7, um pouco mais complicada a variante. O branco ainda poderia seguir com bispo H6, fazendo uma pressão, uma variante bem mais complexa, dama cheque. O rei não deve entrar na frente da dama, então rei F1, dama toma, defendeu o ponto G7, cavalo D2 defendendo aí tudo. Se dama toma mais um peão, esse pessoal na época era bem guloso aí, né? O cavalo não pode ser tomado. Se tomar B2, torre 1, e com vantagem branca, o rei branco está mais seguro e esse cavalo está pulando aí para cima do rei e vai dar muito trabalho para as peças pretas aí, junto com essa torre cortando. O branco sim tem vantagem ainda e vai criar aí graves problemas para o jogador das peças pretas. Então acho que aqui seria o bastante. Resumindo, essa partida já foi claramente um nível muito mais baixo, o F6 muito feio, já foi um nível bem mais baixo que a primeira, e acredite que tem outras também que eu acredito que o nível também não é tão alto, né? Então acho que não encaixaria nos nossos estudos, deixar temas para jogadores iniciantes, intermediários, e aí nós vamos voltar, né, às lições do grego. Tem uma partida que eu falei do poleiro, essa eu vou analisar, eu achei legal. Uma partida na variante de defesa dos dois cavalos, muito rica, muito interessante. Mas logo após essa partida, dentro dessas partidas que eu tenho acesso, eu acredito que eu realmente vou ficar nas lições do grego. E dali eu vou crescendo, né? Eu vou ir crescendo em ordem cronológica. Eu vou seguir essa meta ali de 1600 a 1620, etc. E vou avançando, explorando outros jogadores, até a gente chegar ali no Moff, Anderson, né? Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou postar o PGN, né, dessas análises, dessas duas partidas. Não vou esquecer, eu esqueci de pôr ali da lição do grego. É porque às vezes você grava o vídeo, aí você vai tem que editar o vídeo, e quando você vai postar ainda tem umas coisas a fazer. Aí eu acabo esquecendo que tem que pôr o link lá. Mas eu vou colocar o link dessas duas partidas. O meu conselho, pegue esse link de estudo e passe os lances. Passa os lances junto com esse estudo. Então você vê o vídeo, viu minhas explicações, agora é hora de você pôr a mão na massa, pegar lá, passar os lances para você realmente entender e absorver. Pode parecer partida simples, pode parecer que isso não vai adicionar nada para a sua evolução, mas pode ter certeza, todas essas partidas, todo esse conhecimento é muito útil. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Deixe sua curtida, deixe seu comentário, se inscreva no canal se você não é um inscrito ainda e até o próximo.